Eu vou dar uma explicação aqui que nenhum pastor, nenhum bispo costuma dar. Mas eu já quero dizer a vocês uma coisa. Eu vou falar hoje sobre os anjos. Porém, os anjos não foram feitos para serem adorados. Diga comigo, toda glória é de Deus. Agora, o estudo e a pregação de hoje é para seu conhecimento. Lembrando a todos que a reunião de hoje será postada no meu YouTube. E você poderá compartilhar com parentes, amigos, familiares e até mesmo assistir a reunião novamente e aprender assim mais sobre esse tema tão polêmico. Amém? Tá, nós vamos ler um estudo chamado Seres Angelicais. Anjos, parte 1. No livro de Salmo, capítulo 34, versículo 7, está escrito: os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus, e esses recebem o livramento de Deus. Então repita comigo assim: olha, se eu temer a Deus, Deus vai enviar anjos para acampar ao meu redor e me dar o livramento. Você já tem recebido o livramento na sua vida? Quem já recebeu muitos livramentos? Este livramento que você recebeu, e por causa do temor que você tem no seu coração. Quando a pessoa não tem temor a Deus, ela não tem anjos lhe guardando, e automaticamente ela não recebe livramento. O livramento só vem por causa do temor a Deus, e Deus usa os anjos para dar o livramento a nós. Vocês entenderam até aí? Bom, introdução. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampe-se ao redor dos que o temem e o livra. Nós que tememos a Deus não conhecemos muito sobre esses nossos companheiros. Os anjos são personagens sempre presentes em todo lugar, em nossas vidas e na Bíblia, onde são citados 275 vezes. Quantas vezes os anjos são citados, gente? 275 vezes. E vou lhe falar uma coisa: quase nenhum bispo, quase nenhum pastor prega acerca dos anjos, ou ensina, melhor dizendo, acerca dos anjos. E eles são muito citados na Bíblia. Lembrando a todos que toda honra e toda glória é a quem? A Deus. Por isso que nós pregamos somente de Deus, e nós adoramos somente a Deus. Mas isso não impede que nós venhamos a entender acerca dos anjos. Falar sobre os anjos não é adorá-los, é apenas para termos o conhecimento desses seres celestiais que estão ao nosso redor. Amém, gente? Bom, porém, sempre discretos e oferecendo toda a glória para o Senhor. O inimigo de nossas almas, que é o anjo decaído, faz de tudo para que creiamos de forma errada na existência dos anjos, levados pelos extremos de não acreditar ou até divinizá-los, ou seja, adorá-los. Se cairmos nessa, podemos perder a bênção do Senhor e a nossa salvação. Diga para o irmão do lado: não caia na armadilha de Satanás, adorando e exaltando a anjos. Diga: toda honra e toda glória é somente de Deus. Amém? Satanás é especialista em mentiras, por isso não podemos nos deixar levar por essas artimanhas de Satanás, artimanhas dos inimigos, ignorando ou dando importância demasiada, imaginando como eles são, desejando vê-los para se dizer espirituais e etc. Para não cairmos nesses erros, nós
não vamos nos prender a muitos detalhes, como a aparência dos anjos, porém, iremos ler textos que os descrevem. Para saber esse tipo de coisa, só se o Senhor permitir e tiver um propósito. Bispo, mas na Bíblia mostra que alguns profetas e servos do Senhor viram anjos, e eu quero saber como que é. Isso só se Deus permitir. Você não precisa ver anjo ou adorá-lo, você precisa conhecer a Deus e ver Deus na sua vida. Isso para nós já é mais que o suficiente, amém, gente? Deus quer que o tenhamos, e tenhamos uma fé também correta a esse respeito, equilibrado, segundo a palavra de Deus. Você acredita em anjos? Quem acredita em anjos? Vamos aprender o que a Bíblia diz sobre esses seres angelicais. Bom, em Hebreus capítulo 1, você pode ler na sua casa, a partir do versículo 14, ou no versículo 14, melhor dizendo, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna, a salvação? Os anjos são seres espirituais, criados por Deus, para ajudar no serviço de governar a terra e sua criação. Olha que interessante. Os anjos, eles foram criados por Deus para quê? Para governar a terra, para ajudar nesse governo. Em Êxodo capítulo 3, está escrito que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Aí está escrito assim no versículo 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não o consumia. Olha que interessante, olha para o Bispo França. Quem já ouviu falar assim: Deus apareceu para Moisés no meio de uma sarça ardente de fogo? Quem já ouviu? Está errado. Está errado. Quem pregou isso não pregou certo. Você pode ler em Êxodo capítulo 3, que o título diz: Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente. Só que o título foi criado por João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia. Por que ele colocou o título, versículo e capítulo? Para facilitar a leitura da Bíblia. João Ferreira de Almeida, ele escreveu título, capítulo e versículo para facilitar a leitura da Bíblia. Mas nos pergaminhos originais não existiam títulos. O pergaminho original não existia capítulo ou versículo. Então, se você ler o texto que é o pergaminho original, vai estar escrito que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente em chamas de fogo. Você pode ver isso na sua Bíblia, em qualquer Bíblia. Então quem apareceu para Moisés ali não foi Deus, foi um anjo a serviço de quem, gente? De Deus. Repita comigo: a palavra anjo significa mensageiro, que tem a responsabilidade de entregar um recado do Senhor, executar sua vontade e defender seu servo dos inimigos espirituais. Existem anjos do bem e existem anjos do mal, mas os anjos do Senhor são o dobro dos anjos de Satanás, porque ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu quando caíram, e 2/3 ficaram. Está onde escrito isso, bispo? Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, você vai ver escrito assim: a sua cauda
arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bispo, como assim? Quantos demônios existem? Quantos anjos de Deus existem? Nós não sabemos o número exato. Nós sabemos que o tantos de demônios que tem nesse mundo, existe o dobro dos anjos de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que quando o diabo, Satanás, o dragão, foi expulso do reino dos céus, ele levou consigo 1/3 dos anjos. Então, suponhamos que você tenha 3 bilhões de anjos. Então 1 bilhão veio para a terra, 2 bilhões ficaram a serviço de Deus. Você está compreendendo mais ou menos? O diabo tem um tanto, e Deus tem o dobro de anjos a seu serviço do que o diabo. Quem entendeu essa parte, por favor? E deixa eu dar uma notícia para vocês, que não faz parte do estudo, mas eu estava mentalizando aqui. Eu preguei agora, expliquei para você que quem apareceu para Moisés na sarça ardente foi quem? O anjo do Senhor, está na Bíblia, né? Só que se você olhar na Bíblia em Gênesis, quando Abraão foi sacrificar o filho para Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu dizendo: Abraão, não estenda o seu cutelo contra o seu filho, porque agora eu sei que temes a Deus. Se fosse Deus dizendo, Deus diria: Abraão, não estenda a sua faca, recolha a sua faca, porque agora eu sei que temes a mim. Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus clamou a Abraão do céu. E aí depois você pode ver na mesma passagem de Abraão, que pela segunda vez o anjo do Senhor brada do céu. Então quem apareceu para Moisés na sarça ardente foi um anjo. E quem apareceu para Abraão no céu, dizendo para ele não matar o filho, que agora ficou provado que ele temia a Deus, também foi anjo. E quem apareceu para Gideão? Um anjo também. E o anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Então quem apareceu para Moisés foi anjo. Quem apareceu para Abraão foram anjos. Quem apareceu para Gideão? Anjos. É forte isso, né? Quem foi salvar o sobrinho de Abraão que estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra? Anjos. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma e Gomorra quiseram molestar os anjos. Então nós vemos desde o início da Bíblia até o livro de Apocalipse a manifestação de anjos. Agora, por que ninguém fala sobre isso? Porque as pessoas têm medo de pregar do anjo e começar a adorar anjos. Anjos não foram feitos para serem adorados. Por isso que ninguém fala dos anjos. Hoje eu estou falando aqui, não é para você adorá-los, é, gente? Não, é para você aprender e entender acerca dos anjos. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Diz que os anjos não são mensageiros da palavra da salvação, e sim para mensagens especiais, como aconteceu com Maria, Isabel, Daniel, Abraão, Jacó, Moisés e etc. Então,
eu quero que você aprenda isso, que fique gravado na sua cabeça. Diga comigo assim: ó, os anjos não são mensageiros da palavra da salvação, e sim como mensagens especiais. Vocês entenderam até aí? Para você poder entender melhor, deixa eu explicar aqui, você vai compreender. Na Bíblia, as pessoas que eram mensageiras da palavra de Deus, e os pastores também são chamados de anjos, porque quem prega a palavra na Bíblia também é chamado de anjo da igreja. E observação, não são intermediários entre Deus e os homens, como afirmam algumas seitas espirituais. Nós temos acesso direto a Deus, e os anjos são apenas ministros espirituais que lutam contra demônios a nosso favor. Então, o único intermediário entre nós e Deus é o Senhor Jesus, entre nós e o Pai, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe intermediário, não existe anjos. O único intermediário, que é chamado de sumo sacerdote, que é chamado do bom pastor que dá vida pelas ovelhas, é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico. Ele é o único intermediário entre os homens e Deus. Os anjos não são intermediários, por isso que você não pode orar a anjos. Você tem que orar a Deus, pedindo: Senhor, envia os teus anjos para livrar o meu filho. Senhor, envia os teus anjos para me dar a vitória contra esse problema, aquele problema e tal problema. Quando Pedro puxou da espada para matar o soldado Malto, Jesus disse: guarda a espada, porque se eu quisesse agora, eu rogaria ao meu Pai e Ele enviaria uma legião de anjos para lutar em meu favor. Então você pode rogar a Deus, para Deus enviar anjos para lhe proteger, proteger a sua família, para te curar, para te abençoar, enfim. Agora você não pode falar com os anjos, você só pode falar com Deus. Quem entendeu até aí, por favor, gente? Vocês estão compreendendo a palavra, gente? O estudo? Nunca ore a anjos, sempre ore a Deus. Os anjos não são intermediários, tá? Anjos, eles só servem para servir a Deus, travando batalha a nosso favor. Você pode ver no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que Daniel fez? Ele orou e jejuou 21 dias a Deus, e rogou a Deus pela vitória. Deus enviou Miguel, que na Bíblia é chamado de arcanjo. Eu já vou explicar daqui a pouco para você, que só existe um arcanjo. Existem vários serafins, existem vários querubins, agora só existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E eu vou mostrar isso para vocês. Só aparece na Bíblia o arcanjo Miguel. Já daqui a pouco eu vou falar acerca das hierarquias dos anjos. Quantos são os seres angelicais? Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Está escrito assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aleluia. Os anjos estavam adorando o Cordeiro de Deus.
A palavra de Deus nos revela a existência de 4 tipos de seres angelicais que formam uma hierarquia celestial, uma ordem bem organizada do exército espiritual de Deus. São eles: primeiro, o maior de todos os anjos, arcanjo. Eu estou falando a hierarquia, não é nome. Repita comigo: primeiro vem os arcanjos, segundo vem os serafins, terceiro vem os querubins, e por último vem os anjos normais. Vamos falar agora sobre esses anjos? Bom, agora eu quero que você preste muita, mas muita atenção. Vamos começar pelo maior na hierarquia. Vamos falar agora sobre o arcanjo. Bom, agora você vai abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Este é o primeiro e mais poderoso dos anjos. A Bíblia só nos fala de um arcanjo, Miguel. Miguel é a palavra arcanjo, vem sempre no singular. Você já ouviu falar de arcanjos no plural? Não. Quando se fala de arcanjo na Bíblia, só se fala de arcanjo. Não tem um S, não tem plural. Não existem 2 arcanjos, 3 arcanjos. A Bíblia só fala de arcanjo, um arcanjo. Então, na hierarquia dos anjos, só existe um arcanjo. E esse arcanjo que está no singular tem por nome Miguel. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz assim, nós lemos agora há pouco, né? Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E onde mais, bispo? No livro de Judas, que é no penúltimo livro da Bíblia, um livro antes de Apocalipse. Judas, versículo 9. Judas não tem capítulo, tá? É só versículo, porque é um capítulo só. Judas, versículo 9, cita novamente o arcanjo Miguel em luta contra Satanás, e prefere reconhecer o poder de Deus e não falar por si, sendo ele um guerreiro e responsável por lutar contra demônios. O maioral dos anjos aparece lutando contra o maioral dos demônios. Quando que Miguel ele vem a nosso favor? Quando existe o maioral entre os demônios lutando para amarrar a nossa bênção, a nossa vitória, para impedir Deus de ser glorificado. Então é quando nós rogamos a Deus com oração e o que mais? Jejum. Aí o arcanjo Miguel entra em ação para travar uma batalha contra o maioral dos demônios, o príncipe do reino da Pérsia. Agora, lembrando você que o arcanjo Miguel só veio em favor de Daniel quando Daniel orou e jejuou durante 21 dias. O arcanjo Miguel, por ser o maioral dos anjos, ele não vem enfrentar qualquer tipo de luta. Ele só vem trazer a tua bênção quando você estiver em extrema comunhão com Deus, em oração e jejum, e quando a luta for contra o principado, ou seja, os principais demônios. Aí é quando o arcanjo Miguel vem em nosso favor. Quem entendeu, por favor? Deus envia, lembre-se, repetindo,
você não deve invocar o arcanjo Miguel. Você tem que orar e jejuar para quem? Para Deus. E Deus, vendo o seu jejum e a sua oração, e vendo que a sua batalha, a sua luta é contra o principado das trevas, o próprio Deus vai enviar o arcanjo Miguel para te dar a vitória. Eita Deus do céu! Rapaz, é forte, hein? É forte, né, gente? Deus é maravilhoso. Vamos agora aprender, na segunda parte da explicação dos anjos, sobre os serafins. Aonde fala sobre os serafins, Bispo França? Isaías, capítulo 6, versículo 2 ao 7. Está escrito assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impureza nos lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou-me a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. O que significa serafins? Diga comigo: serafins significa consumidor com fogo. Eles são anjos que trabalham na purificação dos servos de Deus. Veja que eles estão adorando Santo, 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 e trabalham na purificação. Isso mostra a relação entre o louvor e a obra de santificação em nossas vidas. Vamos lá, o arcanjo Miguel serve para quê? Para travar batalha, humanamente falando, impossível, contra os principados das trevas. O arcanjo Miguel, ele só vem para nos ajudar em grandes lutas. Agora, os serafins, você já pode ver que é no plural, não é um, são vários. E estes serafins, eles vieram para purificar a boca e os lábios do profeta Isaías. Então ele veio purificar Isaías com fogo. Para que serve os serafins? Para purificar você, para purificar a mim, para nós podermos falar do nosso Santíssimo Deus. Um exemplo: se você é uma pessoa impura, o seu coração está cheio de malícia. Se você é uma pessoa impura que vive na prostituição, se você é uma pessoa impura que vive no vício, se você é uma pessoa maldosa, fofoqueira, carregada de espíritos ruins, de impureza na sua vida, então quando você clamar a Deus para Ele te purificar, para Ele tirar de você a imundícia, para Ele tirar de você a contaminação, quando você clamar a Deus de todo o teu coração, quais são os anjos que Deus vai enviar para te purificar? Os serafins. Os serafins, ele vem purificar a nossa vida, vem purificar o nosso louvor. Às vezes a pessoa canta, louva a Deus,
mas não é de todo o coração. Os serafins, ele tira tudo aquilo que impede você de adorar a Deus de todo o coração, e ele te purifica para que o teu louvor seja completo, e que a sua adoração venha subir até o trono celestial de Deus, como uma oferta ao Senhor. Os serafins, eles servem para purificação. Agora eu vou dizer para vocês o que eu disse sobre o arcanjo Miguel. Os serafins devem ser invocados? Você deve orar ao serafim? Você deve jejuar para o serafim? Não. Toda oração seja dada a quem? A Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Todo louvor seja dado a quem? Todo jejum é para quem? E Deus, vendo a necessidade da tua purificação, o próprio Senhor vai designar serafins para poder te purificar. Quem entendeu? Vamos falar agora do terceiro na hierarquia. O primeiro na hierarquia é quem? Arcanjo. Depois de arcanjo vem quem? Serafins. E o terceiro é quem? Querubins. Vamos falar agora sobre os querubins. Bom, no livro de Salmos, capítulo 99, versículo 1, está escrito assim: reina, ó Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. Diz que os querubins manifestam a presença de Deus, a santidade e a glória divina do Senhor. Em Ezequiel capítulo 10, versículo 4: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O que diz aqui em Ezequiel capítulo 10, versículo 4? Diz que o querubim, ou os querubins, tem a tarefa de zelar pela santidade de Deus e pelas coisas santas de Deus. E Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida. Quem lembra lá no livro de Gênesis capítulo 3, no versículo 24, diz que quando Adão e Eva pecaram contra Deus e comeu do fruto proibido, o fruto que dava o conhecimento do bem e do mal, a morte passou a fazer parte da vida. E o que Deus fez? Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, e Deus colocou 2 querubins para guardar o jardim do Éden, a fim de que Adão e Eva não voltassem para o jardim e comessem do fruto da árvore da vida. Rapaz, sabe o que Deus está me mostrando aqui? Que Adão e Eva, eles poderiam terem comido do fruto da árvore da vida e receber a vida eterna, mas entre comer o fruto da árvore da vida e entre comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva fez uma péssima escolha de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles tiveram uma escolha: ou comer da árvore da vida eterna, ou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles escolheram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus me mostra através desse texto e dessa pregação que você também tem uma escolha: ou você come do fruto da árvore da vida eterna, que chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Nós sabemos que é o Messias, o Filho de Deus. Você pode comer desse fruto, recebendo o Espírito Santo, adorando a Deus, tendo vida com Deus. Ou você pode comer do fruto da prostituição, o fruto do vício, o fruto da mágoa, o fruto da mentira, o fruto do pecado, que significa o fruto do conhecimento do bem e do mal.
As pessoas que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, que não se batizam nas águas, que não têm vida com Deus, não frequentam igreja, que vivem na carne, elas estão comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E as pessoas que se batizaram nas águas, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que são convertidas e têm o Espírito Santo, essas pessoas estão comendo do fruto da árvore da vida eterna. Bom, 2 querubins foram colocados lá no jardim do Éden. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, está escrito assim, ó: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. De quem que está falando aqui, gente? Você sabe? Alguém arrisca aí um palpite? Está falando do diabo. Lúcifer, ele era um anjo de luz. O nome Lúcifer significa luz. Agora, que tipo de anjo ele era? Ele era um arcanjo? Ele era um serafim? Ele era um querubim ou ele era um anjo normal? Que anjo que Lúcifer era? Lúcifer era um querubim. E está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus. Onde que é o monte santo de Deus? O monte Sinai. Então, segundo a Bíblia, aonde que Lúcifer morava? Lúcifer morava no monte Sinai. O lugar de habitação de Lúcifer era o monte Sinai. Está aqui em Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, eu estou mostrando o que está em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que a casa de Lúcifer era o monte Sinai. Bom, deixa eu explicar aqui acerca do querubim. No Santo dos Santos, lugar onde Deus se manifestava, que é o santuário, que Arão como sacerdote entrava, havia 2 querubins de maneiras revestidos de ouro acima da arca da aliança. Isso representa que os querubins têm a função de cuidar das coisas sagradas. Eita Deus! Qual é a função dos querubins? A função dos querubins é cuidar das coisas sagradas e consagradas a Deus, ao ponto, gente, de que se alguém entrasse no Santo dos Santos, aonde estava o querubim guardando as coisas de Deus, se alguém entrasse sem a autorização, sem ser um sacerdote, ou até mesmo um sacerdote, se entrasse no Santo dos Santos, mas estivesse em pecado, esse era morto imediatamente, porque ali se manifestava a glória da santidade de Deus. Você sabia disso? Sabia quando os homens, os sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos, tinha que ter uma corda amarrada na perna deles? Quem sabia disso? Quem não sabia? Então você está aprendendo agora. Quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, aonde estavam as coisas sagradas de Deus, guardadas pelos anjos querubins, o sacerdote tinha que amarrar uma corda na perna e entrava no Santo dos Santos. Por quê? Se ele estivesse em pecado, os querubins faziam aquele homem morrer, matavam aquele sacerdote, porque as coisas sagradas são sagradas, são para quem está se santificando, é para quem está na comunhão com Deus. E se eles morressem lá, quem iria buscá-los? Se um homem que é sacerdote morresse dentro do Santo dos Santos,
Quem seria o doido de entrar lá para tentar pegar o corpo? Ia morrer junto. Aí de fora do Santo dos Santos, os homens puxavam a corda e saía o cadáver. Aí quem iria entrar lá? Um novo sacerdote. Tinha que se consagrar, oferecer a Deus na época sacrifício. Se o sacrifício da purificação fosse aceito por Deus, ele era purificado e ele poderia entrar no Santo dos Santos e não morreria. Só para você ter uma ideia, os querubins eles guardavam tanto as coisas sagradas de Deus, que quando Davi estava levando a arca, se eu não me engano, para Jerusalém, o boi que estava puxando a carroça que estava a arca, ele passou por cima das pedras, a roda passou na pedra, a arca iria cair. Um dos soldados de Davi, para não deixar a arca cair, ele colocou a mão na arca, e quando ele colocou a mão na arca, ele morreu na hora, porque ele não tinha autorização para tocar na arca, e ele não poderia tocar na arca, porque aquele soldado era um pecador. Então só os querubins que guardam as coisas sagradas de Deus. Por isso que quando você se torna uma pessoa, rapaz, olha a revelação que Deus está dando. Quando você se torna uma pessoa consagrada a Deus, os anjos que te guardam não são qualquer anjos, são os querubins. Está aí o que eu digo para vocês toda pregação: a importância de você se consagrar. Você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, se envolver com louvores, e acima de tudo isso que eu estou dizendo, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você tiver o batismo com o Espírito Santo, você se torna uma pessoa sagrada. E não são qualquer anjos que vão te guardar. Se você não tem o Espírito Santo, e você não se torna uma pessoa sagrada e consagrada a Deus, você não tem como guardião esses anjos chamados querubins. Eu reconheço que Deus ele tem me guardado de forma extraordinária, tem me protegido, me livrado, me dado livramentos, e eu percebo que não são qualquer anjos que estão me guardando. Aliás, tem uma pessoa que olhou para mim, que eu não vou revelar aqui o nome, e ela disse assim para mim: olha, Deus está mandando dizer uma coisa para o irmão. Eu disse: pode falar. Ela disse assim: olha, não é qualquer anjo que te guarda. O anjo que Deus enviou para te guardar é um anjo muito forte. Eu não tinha conhecimento na época que eu recebi essa palavra, essa revelação. Eu só vim ter conhecimento depois, quando eu comecei a estudar acerca dos anjos. E aí eu entendi que quem me guarda é Deus, obviamente, só que Deus enviou para minha proteção os querubins. Os querubins são os anjos que guardam as coisas consagradas a Deus, sagradas a Deus. Então, para você ter a proteção dos querubins na sua vida, você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Então Deus vai enviar em seu favor os querubins, os anjos. Quem entendeu perfeitamente? Ah, mas por que Deus vai enviar os anjos? Imagine você, meu irmão. Tu tem aqui o Espírito Santo, e o diabo, ele quer te atacar para fazer você perder o Espírito Santo. Ele não vai atacar o Espírito Santo, o diabo não é louco? Não tem como. Mas ele vai atacar você, porque você é de carne, você é pecador, você é pecadora, você é cheio de erros e cheio de falhas. Como você é uma pessoa carnal, o diabo vai começar a te tentar, e ele vai tentar te derrubar para você perder o Espírito Santo. Nesse momento que o diabo ele está tentando te derrubar,
O Espírito Santo não vai lutar contra o diabo. Quem luta contra os demônios são os anjos, porque os anjos são servos de Deus. Então, os querubins que estão te guardando, porque você tem o Espírito Santo, e os querubins, eles guardam as coisas consagradas, as coisas sagradas de Deus. Os querubins, eles vão lutar contra esses demônios para derrubá-los, para destruí-los e para tirá-los da sua vida, e você permanecer com aquilo que é tão sagrado, aliás, o mais sagrado que existe, que é o Espírito Santo na sua vida, o Espírito de Deus. Para você ter a proteção dos querubins, você precisa receber o Espírito Santo na sua vida e estar sempre consagrado, consagrada. Não significa que você não vai pecar, não. Pecados todos nós temos, mas se você tem algo tão sagrado em você, os querubins vão te guardar. O que estava lá na arca? O que estava na arca era o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e os querubins que guardavam a arca. Se você tiver o Espírito Santo, diga assim: ó, eu com o Espírito Santo serei uma arca de Deus. E aí os querubins vão te guardar, porque a mesma coisa que estava na arca vai estar sobre você, o Espírito de Deus. Bom, observação: o fato de Deus ter mandado fazer os querubins não significa que se deva fazer imagens e adorá-los, porque eles ficavam guardados e apenas o sacerdote os via uma vez ao ano. Então vamos lá, é para você fazer imagem do querubim? É para você dobrar o joelho e você orar ao querubim? É para você falar com o querubim? Não, não é. É para você jejuar para o querubim? Não. Você vai falar com Deus, orar a Deus, jejuar a Deus, você vai se consagrar a Deus, e você recebendo o Espírito de Deus, o próprio Deus vai enviar querubins para guardar a sua vida, porque você vai estar com algo sagrado dentro de si. Quem entendeu, por favor? Bom, e por último, Bispo França, para nós acabarmos aqui, por último, eu vou falar a vocês sobre os anjos mais comuns. Nós falamos sobre o arcanjo, falamos sobre os serafins, falamos sobre os querubins, e agora nós vamos na classe e da hierarquia dos anjos, na menor, porém tão importante quanto todos os anjos. Todos os anjos. Bom, em Daniel capítulo 9, versículo 21, está escrito assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 21. E em Lucas capítulo 1, versículo 19, está escrito o que, Bispo França? Está escrito assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Bom, deixa eu explicar para você sobre o anjo e sobre Gabriel. A Bíblia relata o nome de um anjo, chama-se como? Esse chama-se Gabriel. Significa o que, Gabriel? Gabriel significa homem de Deus. E alguns estudiosos o consideram como líder dessa ordem angelical. O que alguns teólogos dizem? Que Gabriel é um anjo líder de uma legião de anjos. Gabriel aparece na Bíblia sempre entrando e entregando recados especiais sobre os planos de Deus, como o anúncio do nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 19. Quem que foi levar a notícia para Maria? O anjo chamado o quê? Por isso que ele entra nos momentos especiais, e ele entra para anunciar boas notícias. Os anjos formam o grupo que aparentemente tem
o maior número de seres angelicais. Por isso, as demais ordens também são chamadas de anjos. Os anjos geralmente aparecem em aparência semelhante à humana, e na Bíblia às vezes são chamados de homem ou de varão. Essa palavra varão, ela é sinônimo de anjos. E alguns homens na Bíblia, que são considerados anjos, eram chamados de varões. Então, nessa classe angelical que eu estou falando sobre os anjos, primeiro arcanjo, depois serafins, depois querubins, e na hierarquia, em número 4, está os anjos. E esses anjos, na maioria das vezes, das aparições deles na Bíblia, eles vieram em forma humana. Se você ver lá, quando Deus ele mandou anunciar para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus enviou quem? 2 anjos em formas humanas. 2 anjos vieram até Abraão, trazendo o recado de Deus, que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: mas e se lá tiver 5 justos? Um exemplo. Os anjos disseram: então Deus vai poupar a cidade por causa dos 5 justos. Mas e se lá tiver 4? Deus vai poupar por causa dos 4. E se tiver 3? E se tiver 2? E se tiver um justo sequer lá? Então os anjos disseram: se tiver um justo, Deus vai poupar a cidade por amor desse justo. Deus poupou a cidade? Não. Então é porque lá não tinha nenhum justo sequer. Em Sodoma e Gomorra. Então esses anjos vieram como? Vieram em forma humana. Em forma humana. É isso mesmo. Então o anjo que apareceu para Maria veio também em forma humana. E alguns anjos que apareceram na Bíblia vieram também em formas humanas. Então essa classe de anjos, eles aparecem também em formas humanas. Por isso que o pastor, no livro de Apocalipse, é chamado de anjo da igreja. Porque o anjo, ele vem trazer notícias de quem? De Deus. E o pastor está ali trazendo notícias de quem? De Deus, através da palavra. Por isso que o pastor também é chamado de anjo. Então, continuando aqui o estudo, né? Os anjos geralmente aparecem com aparência semelhante a humanos, e na Bíblia às vezes são chamados de homem ou de varão, porém sempre deixando de forma bem clara que são seres espirituais, porque sua aparência é muito superior em beleza e forma, de forma que não sabemos descrever. Temos, por exemplo, de quando 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra buscar Ló, e eles foram cobiçados pelo povo dessa cidade. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículos 1 ao 5. É o que eu falei aqui dos anjos que apareceram a Abraão, e depois foram tirar o sobrinho de Abraão, chamado Ló, lá de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma e de Gomorra quiseram molestar aqueles anjos, porque eles eram muito belos, formosos. Os anjos estiveram presentes na vida de Jesus antes do seu nascimento. Está em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 21. E também está escrito no livro de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38. No seu nascimento está em Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 15. Na sua tentação, quem lembra da tentação de Jesus? Também aparece lá a manifestação dos anjos. Está em Mateus capítulo 4, versículo 11. E na ressurreição de Jesus também aparece anjos, que está no livro de Lucas capítulo 24, versículo 4. E na ascensão também aparece anjos. Está no livro de Atos capítulo 1, versículo 10.
Eu me recordo da mensagem de que depois que Jesus foi tentado por Satanás, lá no monte da tentação, e eu estive lá de frente desse monte, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram servi-lo. E lhe serviram o que, gente? Um banquete, para Jesus comer e entregar ali o jejum. Então não eram seres invisíveis, ou no espírito. Se vieram trazer a Jesus comida, então esses anjos estavam em forma humana. É simples de analisar isso, de entender. Abstrato é tudo aquilo que você não vê e não pode tocar, mas existe. Exemplo, o amor existe? Alguém falou não. O amor existe? Existe. E o amor, ele é concreto ou abstrato? Abstrato, porque você não vê e não pode tocar, mas ele existe. Então tudo que você não vê com os olhos humanos e não pode tocar é abstrato, e tudo aquilo que você pode ver e tocar é concreto. Se Jesus recebeu comida e foi servido pelos anjos, então a comida é o que? É abstrata ou concreta? Concreta. Então obviamente que aqueles anjos estavam como? Em forma humana, porque eles estavam carregando algo concreto. Então essa classe de anjo, eles se manifestam também no corpo humano. Bom, as características gerais dos anjos: primeiro, adoram a Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 1 versículo 5, e também no livro de Apocalipse capítulo 7 versículo 11. Segundo, os anjos cumprem a vontade de Deus. Está no livro de Salmos capítulo 103 versículo 20. Terceiro, os anjos veem a face de Deus. Está onde isso? No livro de Mateus capítulo 18 versículo 10. Quarto, os anjos são submissos ao Senhor Jesus Cristo. Está no livro de 1 Pedro capítulo 3 versículo 22. Quinto, os anjos são superiores aos seres humanos. Está escrito no livro de Hebreus capítulo 2 versículo 6 e versículo 7. 6. Os anjos moram no céu, e está escrito no livro de Marcos capítulo 13 versículo 32. Sétimo, os anjos não se casam. Entre os anjos não há distinção sexual, não existe homem ou mulher. Aonde está isso na Bíblia? Mateus capítulo 22 versículo 30. 8. Não podem morrer. Os anjos são eternos. Aonde está escrito isso? Está escrito no livro de Lucas capítulo 20 versículo 34 e 35. 9. Não devem ser adorados. Repita comigo: os anjos não devem ser adorados. Aonde está escrito isso na Bíblia? Colossenses capítulo 2 versículo 18. 10. São anjos da guarda, para serem servos de Deus e crianças também. Quem já viu uma criança recebendo livramento, na hora de cair, enfim, algum livramento? Isso está na Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 1 versículo 14, e também no livro de Mateus capítulo 18 versículo 10. 11. Os anjos são conservos dos servos de Deus. Aonde está isso, Bispo França? Está no livro de Apocalipse capítulo 19 versículo 10. 12. Regozija-se pela conversão de cada pecador. Você sabia que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se converte?
Aonde está isso na Bíblia, Bispo França? Está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. 13. Trazem resposta de Deus para os seus servos. Aonde que está na Bíblia que os anjos trazem a resposta de Deus? Está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 4. E o 14 diz que os anjos castigam os inimigos de Deus. Está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 21, 22 e 23. E no 15 diz que os anjos lutam contra as forças demoníacas. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. 16. Existem anjos territoriais. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. 17. Os anjos conduzem os salvos ao céu. Está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. 18. Acompanharão o Senhor Jesus quando voltar. Sabia que Jesus virá com os anjos na sua segunda vinda? Aonde está isso na Bíblia, bispo? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. 19. Os anjos agirão como ceifeiros no fim dos tempos. Está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 39. 20. Os anjos estarão presentes no julgamento da humanidade. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Conclusão. Vamos encerrar aqui agora. Falamos muito das coisas sobre anjos e muito mais. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, está escrito: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Gente, de tudo que você ouve na igreja, de todas as explicações, de todas as pregações, qual é o resumo de tudo, o principal de tudo? O temor a Deus. E está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E o que eu desejo é que todas essas palavras do Senhor venham se cumprir nas nossas vidas. Amém? Esta pregação você só vai achar no canal do YouTube. O nome do canal é Fatos da Fé. As pregações não serão mais postadas de imediato no Facebook da Igreja do Ceará. As pregações serão postadas primeiro no canal do YouTube do Bispo França, no caso meu canal. Só que o nome do canal é Fatos da Fé. Então, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, basta você ir no Google e digitar Fatos da Fé, ou Bispo França, ou baixe diretamente o vídeo no aplicativo do YouTube. Você escreve no Google YouTube, entra no YouTube e escreve Fatos da Fé. Se você já tem o YouTube no seu celular, é só você escrever no YouTube Fatos da Fé e vai aparecer o meu canal. Você aperta em inscrever. Depois de você apertar em se inscrever, do lado tem um sininho. Você vai clicar no sininho e vai colocar assim: receber notificações. Por quê? Toda vez que eu postar um vídeo no YouTube, você vai receber um alerta no seu celular: o Bispo França postou um vídeo. Aí você vai poder assistir o vídeo que eu postar. Quem entendeu perfeitamente? Quem já é inscrito no canal Fatos da Fé, levanta as mãos. Quem não é inscrito ainda no canal Fatos da Fé, então hoje você vai se inscrever e você vai assistir a pregação
de agora de manhã. Vai ser postado hoje à noite, aproximadamente umas 18 horas, 19 horas. Se não for hoje, amanhã cedo